Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 10. Hoje nós iremos nos deter dos versos 23 até o verso 32 desse texto. Esta passagem é a continuação do envio de Jesus, dos 12 discípulos às cidades dos judeus, a fim de que eles proclamassem o Evangelho e cumprissem a missão do reino de Deus. Capítulo 10, a partir do verso 23, vamos ler todos juntos a palavra do Senhor. Leamos então o que nos diz a palavra de Deus. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele, 33, vamos ler? Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, nós vimos que Jesus escolheu 12 homens, aqui está o nome deles, que ele enviou esses homens especialmente para pregarem aos judeus e a ninguém mais, o que nos mostra que os judeus tiveram um grande privilégio, porque cumprindo a história da redenção, as promessas de Deus, o Filho do Homem, o Messias, Jesus Cristo, veio em primeiro lugar para anunciar o reino ao seu povo, aos judeus, e que o Senhor Jesus Cristo diz que esta missão, ela será retribuída com rejeição, com perseguição. O Senhor Jesus Cristo chega mesmo a dizer que todos odiarão vocês. E nós estamos neste ponto aqui, este comprometimento, quando Cristo envia os seus discípulos como embaixadores do reino, como apóstolos, mensageiros, é o que quer dizer, na verdade. Eles não apenas estão carregando uma mensagem, mas eles estão comprometidos com essa mensagem e estão comprometidos com aquele que os enviou a proclamar essa mensagem. E isso os coloca em grandes problemas. Uma vez que a mensagem é rejeitada, eles serão rejeitados. E uma vez que não se quer ouvir a mensagem, eles estão correndo risco de vida. Eles estão com as suas vidas ameaçadas. A palavra de Jesus Cristo para eles, na última vez que nós estudamos esse texto, é que todos, versículo 22, todos odiarão vocês por minha causa. Então, nós já sabemos que, numa aplicação desse texto, de tudo que nós já ouvimos até aqui, que ser um cristão, ser um seguidor de Cristo, ser um discípulo de Jesus, não é algo que atrai a simpatia das pessoas. Na verdade,
nós temos uma cultura anticristo. Temos pessoas nesta cultura que são contra Cristo. Na verdade, todos aqueles que não estão com Cristo estão contra Ele. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem fala isso. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E só existe esses dois grupos de pessoas. E os que fazem parte de um, necessariamente, estabelecem uma inimizade com o outro. Não há como conciliar os dois grupos. É o que Cristo está dizendo. E desde o começo de Mateus, desde lá das bem-aventuranças, nós temos aprendido que somos até felizes quando nos perseguem, quando nos caluniam, quando fazem qualquer tipo de mal, por causa da justiça, por causa do Evangelho. Então, nós nos encontramos nessa realidade. Todos nos odiarão. O Evangelho tem uma coisa muito interessante. Eu sempre tenho dito aqui que o Evangelho ele é uma contracultura. Ele não se enquadra em nenhuma cultura. Nós já vimos aqui que os governantes irão nos perseguir, que os nossos vizinhos irão nos perseguir e até as pessoas da nossa casa irão nos perseguir. Em nenhum lugar o Evangelho ele é aceito com naturalidade. O Evangelho só é aceito se houver uma obra transformadora, sobrenatural, operada pelo próprio Deus através do seu Espírito Santo na vida de alguém. Caso contrário, o Evangelho sempre será algo a se evitar, algo a ser combatido. Mas nós vivemos em um tempo uma cultura de aceitação. Nós queremos ser aceitos a todo custo, ou não é assim? Você quer ser aceito numa classe social, você quer ser aceito em um determinado grupo, você quer ser aceito numa determinada igreja, você inclusive quer ser aceito por você mesmo, né? Muitas vezes você está em conflito com algumas coisas na sua vida e o conselho que você vai receber é: aceite-se, aceite você como você é mesmo. Eu estava em São Paulo agora e a televisão, estava vendo televisão e lá passa a propaganda de uma empresa de telefone chamada Nextel. E há dois artistas, né? Que durante algum tempo vêm sido criticados pela mídia, tem o seu caráter colocado em xeque, e eles foram convidados para serem os garotos propaganda desta marca, da Nextel. E então eles vão caminhando e vão falando do que eles são, né? As críticas que fazem e a forma como eles se defendem dessas críticas, e no final eles falam assim: sou eu quem me define, eu mesmo me defino. Ou seja, eu me aceito como eu sou. Até nós mesmos temos esse desejo de nós mesmos nos aceitarmos. Eu tenho que me aceitar. Nós não gostamos da rejeição. Então vem o Evangelho, vem Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, e nos diz que necessariamente o Evangelho nos chama a abrir mão da aceitação. Nos chama a lançar mão e abraçar a rejeição dos homens. Isso é muito complicado para nós. Nós que corremos tanto atrás de aceitação. Tudo que nós fazemos praticamente na vida é para sermos aceitos. E aí vem o Evangelho e diz: agora você para com isso, e agora você vai ter que estar disposto a ser rejeitado. Todos odiarão vocês. Por quê? Por causa do Evangelho. Se você tem uma fé, se você vive coerentemente com essa fé, se você proclama esta fé, você sofrerá oposição e rejeição. Todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. A palavra de Deus é muito clara com isso. É por isso que Cristo sempre nos chama a calcular o preço. Inclusive, o preço significa você mesmo se rejeitar. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos uma nova perspectiva aqui. Uma perspectiva a partir do Evangelho que envolve a rejeição. E uma das primeiras dificuldades que nós temos quando seguimos a Cristo é lidar com a rejeição. Nós temos medo da rejeição.
Nós temos medo da oposição. Nós temos medo de nos posicionar de uma forma que do outro lado encontremos a resistência das pessoas. Que bom se todos simpatizassem conosco. Que bom se todos aceitássemos como nós somos. Mas Cristo diz que não é assim. E Ele diz que nós não precisamos ter medo dessas coisas. É sobre isso que nós vamos estudar nessa noite. Então, primeiro eu tenho que explicar uma parte difícil da Bíblia. O versículo 23, quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro, e eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. É considerado pelos estudiosos um dos textos mais difíceis da palavra de Deus, um dos textos mais difíceis de explicar. Por quê? Porque ele está dizendo que os homens, os de seus discípulos, irão, antes de chegar ao fim desta missão, o Filho do Homem irá voltar. E aí, quando a gente ouve Filho do Homem e volta ou venha, nós sempre pensamos na segunda vinda de Cristo. E então aí que acontece a confusão, né? Porque nós sabemos que Cristo não voltou ainda, e certamente os discípulos completaram aquela primeira missão de Cristo. Então a dificuldade está em saber o que Cristo estava querendo dizer exatamente quando disse que eles não percorreriam todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem viesse. Então há várias explicações, né? Alguns dizem que a missão era tão difícil que ela não seria concluída mesmo quando Cristo voltar a segunda vez. Isso não vai estar pronto ainda, porque é uma missão extremamente difícil, e certamente não é isso, né? E há várias explicações. A mais coerente, a mais precisa, com esse e com outros textos, é a que eu vou dar nesse instante. Então, essa missão dada aos discípulos, aos 12, é uma missão muito específica. É uma primeira missão. Vocês vão às tribos de Israel, à casa de Israel, e vão pregar o Evangelho. E essa missão tem um tempo. E essa missão traz consigo uma consequência. Nós já vimos isso aqui quando começamos a estudar o capítulo 10. Nós aprendemos aqui que Israel teve o grande privilégio de receber o Evangelho de primeira mão, porque Cristo veio para entregar o Evangelho em primeiro lugar aos discípulos, aos judeus, mas que eles mesmos rejeitaram este Evangelho. E então Cristo até traz uma ameaça: aqueles que rejeitarem vocês, eles terão mais rigor no juízo final do que Sodoma e Gomorra irão ter. Essa é a sentença sobre Israel por ter rejeitado Cristo. Paulo fala disso lá na carta de Romanos e em outros lugares. E o próprio Senhor Jesus Cristo fala quando diz que os judeus encontraram nele, ao invés de uma rocha de fundação, a principal pedra, encontraram nele um tropeço, a rejeição. O juízo sobre Israel veio de maneira parcial no ano 70. No ano 70, Jerusalém foi destruída. Tudo que se entendia como cultura judaica naquela época foi por terra. O templo foi destruído, Jerusalém foi queimada. Então o que se entende é que a missão foi concluída, Israel rejeitou, e a sentença sobre Israel foi a vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem em juízo, não em pessoa, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída e o povo judeu ficou sem personalidade, vamos dizer assim. É aquilo que está escrito em algumas partes do capítulo 24 de Mateus, quando fala que haverá uma destruição, as grávidas devem lamentar se estiverem grávidas naquele momento, que deve haver fuga, porque haverá uma sentença sobre Israel, e de fato aconteceu no ano 70. Eu estava pensando esses dias que o fato mais marcante na história do povo judeu, para nós, pessoas odiernas, é justamente o Holocausto. Mas quando você lê a Bíblia, quando você lê os vários fatos narrados pelas Escrituras Sagradas, quantos holocaustos os judeus sofreram?
E tudo isso porque Deus pesou a mão sobre eles, porque eles rejeitaram Deus o tempo todo. Foram infiéis, foram perversos, mataram os profetas, mataram até o próprio Filho de Deus. E o Senhor não deixou sem punição a rejeição deste povo. E aqui nos cabe uma aplicação. As coisas mudam a partir da morte e ressurreição de Cristo. O foco sai dos judeus para os gentios. Antes, quem tinha primazia era o povo de Israel. A primazia agora são os gentios. A missão se volta para os gentios, o que nos atinge de uma forma extraordinária. Mas da mesma forma como aconteceu com Israel, também acontece conosco. Essa missão tem um tempo determinado. O tempo determinado desta missão aos gentios é até que Cristo volte. É até que o Filho do Homem cumpra a sua segunda vinda. E como nós devemos temer ao olhar a história do povo hebreu, que teve no ano 70 o juízo de Deus sobre a sua nação, que foi completamente destruída, e era apenas um prenúncio do juízo final, quando o Senhor voltar e tomar vingança dos seus inimigos. Os que rejeitam Cristo não sobreviverão. É isso que eu tenho deixado claro aqui. Eu quero que os irmãos entendam, e você que está aqui não conhece a Cristo, entenda também. A condição daquele que rejeita a Cristo é uma condição extremamente perigosa e fatal. Porque em toda a história, mesmo ao seu povo chegado, como nos diz a palavra de Deus, o Senhor não perdoou a rejeição. É por isso que o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo veio fazer? Revelar Cristo. É Ele quem vem tornar eficiente a pregação do Evangelho. Quando se rejeita o Evangelho, se blasfema da obra do Espírito Santo, então não há perdão. O que há é destruição e morte. Quando você olha essa sentença de Cristo, que a missão não chegaria ao fim até que o Filho do Homem viesse em juízo sobre Israel, você deve olhar para frente, observar a oportunidade que você tem tido de ouvir a palavra do Senhor, de receber com fartura a mensagem do Evangelho, e se o seu coração se endurece, se o seu coração rejeita essa mensagem, você não pode ter sossego, porque o que lhe aguarda é a sentença de juízo sobre a sua vida. Então esse texto, ele nos diz isso. Vamos para o versículo 24, capítulo 10, verso 24. Jesus Cristo diz o seguinte, até o 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Então Jesus Cristo está mais uma vez identificando o discípulo com o mestre. Essa é uma missão comprometedora. Nós estamos comprometidos com Cristo. Então significa, os irmãos entendem o que eu quero dizer com comprometido? Aquela velha história, ilustração, né? Uma galinha, você está tomando seu café da manhã e vai comer ovos. Nesse processo a galinha está envolvida, ela dá os ovos. Mas se você fosse um americano e resolvesse comer bacon, nesse processo o porco estava comprometido. É impossível você comer bacon sem que o porco morra. Isso é estar comprometido. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que o discípulo vai ser comprometido com o seu mestre. Aquilo que está para o mestre, está para o discípulo. Aquilo que atribuírem ao mestre, também atribuirão ao discípulo. Aquilo que intentarem fazer com o mestre, também tentarão fazer com o discípulo. Jesus Cristo está nos comprometendo não apenas com a mensagem, mas está nos comprometendo com Ele mesmo, que nos enviou a pregar. Ele está dizendo isso para os seus discípulos. Jesus deixa claro para os seus discípulos que haverá uma união comprometedora entre o mestre e os seus discípulos. Uma outra coisa que nós observamos nessas passagens
Os mesmos tratamentos dispensados ao mestre devem ser esperados pelos discípulos. Então, quando você vê Cristo, só para você entender, é por isso que Cristo deixa muito claro: quem quiser me seguir precisa ter uma disposição para tomar a cruz. Quando você observa a história de Cristo, o que fizeram com ele, onde acabou essa história, tanto na sua humilhação como na sua glorificação, você tem que ter a seriedade de considerar que é isso que também está reservado a você. Se fizeram com o mestre, farão com o discípulo também. É por isso que o discípulo tem que esperar tanto a cruz como a glória, tanto a cruz como a coroa, e não haverá uma sem outra. Nós somos chamados a perseguir o mesmo caminho que Cristo. Cantamos agora há pouco esta oração: faz-me um servo igual a ti. Nós estamos comprometidos com Cristo, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Paulo diz: aquele que se uniu a Cristo em seus sofrimentos, também estará unido com Ele na sua glória. Nós não podemos entender um evangelho sem comprometimento. Nós não podemos entender um discipulado onde a nossa vida não esteja realmente, não apenas envolvida com isso, mas esteja comprometida com isto. Jesus foi chamado de Beelzebu, e seus discípulos também serão considerados desta forma. Então, volte um pouco aí no capítulo 9 de Mateus. A parte final desse capítulo dá o ensejo para o capítulo 10. Então, no capítulo 9, verso 32, olha o que está escrito: enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. O que significa ser o príncipe dos demônios? Ser Beelzebu. Beelzebu é o príncipe dos demônios. Capítulo 12, um pouco mais adiante, a partir do verso 22, diz assim: depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa o demônio. É nesse momento aqui que Jesus explica que toda blasfêmia contra o Filho de Deus será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. É esta confusão: olhar para Cristo e dizer que Ele é Satanás, olhar para a obra do Senhor e dizer que ela é má, que ela é perversa, olhar para Cristo e confundi-lo com o príncipe dos demônios. Mas veja, não é só com Cristo que farão isso com os seus discípulos também. Ele está dizendo: se fizeram isso com o chefe da casa, imagine com os membros da sua família o que não farão. Se eles não respeitam o chefe da casa, como é que vão respeitar os membros da família? Você já percebeu como é que nós somos mal entendidos muitas vezes? E esse mal entendimento, ele é intencional. Como tudo que nós falamos, as coisas que nós defendemos, todas elas são interpretadas como coisas más. Você fala de papel de homem e de mulher, as pessoas lá fora nos interpretam como machistas. Você fala dos perigos de uma vida escravizada no pecado, como é a vida dos homossexuais, as pessoas lhe chamam de homofóbicos. Você fala que a justiça deveria ser mais severa para estupradores, assassinos, as pessoas lhe chamam de uma pessoa sem alma, sem compaixão. Você defende que ao invés de sacrificar uma criança, deve-se sacrificar o animal. As pessoas dizem que você não tem senso ecológico. Você fala as coisas mais certas. Você estabelece padrões elevados de ética conforme o reino do Senhor. E o que as pessoas dizem? Você é errado, você está mal, você parece que pensa como um demônio. Se chamaram a Cristo de Beelzebu, mesmo ele libertando um homem mudo
depois libertando um homem cego e mudo. As pessoas estavam admiradas. Os fariseus disseram: isso é coisa do diabo. Se fizeram isso com Cristo, vão fazer isso com seus discípulos. Isso nos aguarda. Parte deste ódio todo será evidenciado nas calúnias que falarão ao respeito dos seus discípulos. Na verdade, essa atribuição a Cristo, de Cristo como Beelzebu, custou-lhe a própria vida, porque mais tarde ele foi chamado de blasfemo, e por causa disso ele foi à cruz do Calvário. Isso está também ligado aos seus discípulos. Mas tem uma coisa interessante. Jesus se refere aos seus discípulos como membros da sua família. E aqui é onde esse texto nos começa a dar esperança. Ele fala assim: basta ao discípulo, versículo 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, ao seu servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da família. Olha que coisa maravilhosa aqui. As notícias são difíceis, as instruções são aterradoras, mas Jesus deixa claro o que o discípulo é. O que é o discípulo? Ele é um membro da família. E nesse texto, essa expressão é tão revigorante, é tão fortalecedora. Nesse texto aqui, como na maioria dos textos em Mateus se refere a Deus como Pai. É o Pai Celeste que está presente quando nós em secreto vamos orar a Ele. É o Pai que nos ouve, é o Pai que conhece as nossas necessidades antes de nós levarmos a Ele. É o Pai que diz para nós não estarmos ansiosos, porque Ele conhece que nós precisamos de comer, de vestir, e Ele nos dará tudo isso. Basta-nos apenas buscar o Seu reino, e tudo mais Ele irá nos acrescentar. É o Pai, nesse texto aqui nós veremos, é o Pai que nos guardará e nos protegerá. Somos membros da família da qual Deus é o Pai. E veja, vou dar só um exemplo para você entender como é que isso aqui é importante. No capítulo 9, vamos voltar um pouco para o versículo 22. Melhor, no capítulo 10, vamos voltar para o versículo 22. Capítulo 10 ainda, de Mateus. Leia junto comigo, porque isso aqui é muito importante. Vamos ler? Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Isso é que nós estamos afirmando aqui. Veja como é que fica grave isso. Versículo 23, vamos ler? Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Melhor, eu errei. Versículo 21 é o que eu quero. Vamos para o versículo 21, vamos ler? O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Talvez o ódio mais difícil de ser suportado é o de dentro de casa, né? E quantas pessoas, quando abraçam o Evangelho, mesmo crentes, elas são rejeitadas dentro de casa. Quantas pessoas tiveram que realmente fazer essa escolha? A família ou Cristo? Na verdade, mais na frente, será tema do nosso próximo sermão, nós vamos ver que Cristo realmente nos coloca nessa situação. Quem ama ao seu pai, à sua mãe, à sua mulher, ao seu irmão, mais do que ama a mim, não é digno de mim. A Bíblia nunca nos coloca contra os nossos familiares. Pelo contrário, ela sempre nos exorta a cuidar primeiro dos de casa. Mas em alguns momentos é necessário nós escolhermos entre Cristo e a família. E aqueles que são capacitados pelo Espírito de Deus e têm sabedoria no coração, escolherão estar com Cristo ao invés de estar com a sua família. Mas, meus irmãos, não tem como pensar nisso sem ter peso no coração. Como abandonar os de casa? Como negar aquele que me criou, aquela que é a minha mãe, os meus irmãos com os quais eu cresci? Como deixá-los de lado sem sofrer? Há um conforto para isso. Cristo nos recebe em sua família. Ele diz que nós somos membros da sua família.
Ele diz que nós temos um Pai celestial. Nós não ficaremos órfãos, não ficaremos sem irmãos. Ainda que essa realidade de ter que escolher entre família e Cristo seja aterradora, Cristo nos diz que coloca a sua própria família à nossa disposição. Somos membros da sua família. É interessante que o próprio Cristo certa vez disse: meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele tem uma parentela muito especial, são aqueles por quem ele morreu, nós. Então, meus irmãos, quando você ouve a mensagem do Evangelho, que deixa claro a realidade da rejeição, da perseguição, do ódio, você deve buscar conforto nisto. O mundo me rejeita, até meu pai e minha mãe me abandonaram, mas Deus não me abandonou. Ele me recebeu em sua família, Ele me deu lugar em sua casa, um assento em sua mesa, um lugar para descansar das fadigas desta vida. É nisso que nós nos fortalecemos, quando entendemos a dificuldade e a dureza da missão que nos foi confiada e quanto ela nos compromete. Indo para o versículo 26 e 27 do capítulo 10, o que nós vemos agora? Diz assim: portanto, não tenham medo deles. Jesus fala que farão isso com os membros da família, mas ele diz assim: portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. E esse texto aqui nos mostra que nós precisamos ter coragem para ser cristãos. Coragem para não temer os homens. Proclamar a mensagem sem medo. Lá em Apocalipse diz que fora ficam os covardes. O Evangelho não é para covardes. O Evangelho não é para pessoas que temem pela vida. O Evangelho não é para pessoas que temem a cultura, que temem a rejeição. Naquela época, as coisas ficavam muito claras. Os cristãos, em sua rejeição, eram apedrejados, encarcerados, mortos. Há uma lista de heróis anônimos lá em Hebreus. Há os heróis conhecidos da fé, mas há os anônimos, que são chamados de homens dos quais o mundo não era digno. Alguns deles foram queimados em azeite fervente, alguns foram cerrados ao meio, porque tiveram coragem de seguir a Cristo, de manter o testemunho. Lá o escritor aos Hebreus fala: tendo tão grande nuvem de testemunhas, perseveremos na fé. É isso que Cristo está falando aqui. Nós não podemos nem precisamos temer os homens. O problema para nós é que essa perseguição é um tanto quanto velada. É uma perseguição cultural, sobretudo cultural. Como é difícil para nós não nos enquadrarmos em nossa cultura. Como é difícil para nós sermos diferentes, de fato. Uma das coisas mais difíceis para ensinar para os nossos filhos é que inevitavelmente eles serão diferentes, que eles não poderão fazer tudo o que os outros fazem, que eles não foram chamados para viver a mesma vida que os outros vivem, e inevitavelmente em algum momento na vida eles serão identificados como diferentes, e nesse momento eles vão ter que escolher em ser diferentes ou ser iguais a todos. Essa é a perseguição cultural. E nós tememos ser diferentes. Tememos nos vestir de maneira diferente. Eu estava em São Paulo e eu esqueci a jaqueta de frio. Eu fui com uma jaqueta mais leve, né? E não muito bonita, porque eu esperava só usar no avião, que é mais frio, e depois não usar mais. Só que eu peguei 5 graus em São Paulo.
E eu passei a semana toda com a mesma blusa de frio e a mesma jaqueta. A mala voltou do mesmo jeito que foi. Não dá para usar outras blusas, só dá para usar aquela. Já no segundo dia eu percebi que eu estava entre paulistas, né? Então os caras têm jaqueta e casaco para a vida toda. Todo mundo trocava, né? Ia bonitinho. E eu, do mesmo jeito. Rapaz, já comecei a ficar meio sem graça, né? E não é assim. Se você não se enquadra, você começa a ficar acanhado. É difícil não se enquadrar numa coisa tão simples como essa. Se a gente fala diferente, se a gente se veste diferente, se a gente tem conceitos familiares diferentes, se a gente pensa diferente e ousa falar de acordo com aquilo que nós pensamos, o simples dizer assim, por que você pensa assim? E falar assim, eu penso assim porque a Bíblia diz assim, você já fica quase que tendo palpitação. Eu vou falar que é a Bíblia que diz assim? Não, eu posso dizer que é a opinião de alguém, deixa eu ver quem, não sei, tal. Essa perseguição cultural é extremamente temerosa para nós. Nós tememos os homens, tememos a opinião deles a nosso respeito. Então Cristo aqui fala, não tenha medo. Eu gostaria de ouvir isso pessoalmente de Cristo. Eu queria ouvir o tom da sua voz. Como ele falou isso para os seus discípulos? Portanto, não tenha medo deles. Deus que está dizendo que vão nos odiar, que vão nos perseguir, que nem os da nossa casa irão concordar conosco, e ele fala, não tenham medo. Não tenham medo. Sejam corajosos. A vida cristã é uma vida de coragem. Coragem para lutar contra si próprio, contra a sua própria carne, contra Satanás, contra o mundo. Inimigos gigantescos, mas que não podem contra nós e contra aquele que nos arregimentou para a missão, o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, estamos falando do reino, e esse reino é vencedor e conquistador. Ele continua no versículo 28 dizendo, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. A quem devemos temer? A Deus. É claro aqui, temam a Deus, somente a Deus. Lembram de Davi? Uma vez Davi fez um censo proibido por Deus, e Deus falou o seguinte, agora você escolhe, Davi. Você vai escolher o castigo, né? Inimigos, peste ou a minha mão. Davi falou, eu quero o Senhor. O Senhor é misericordioso. Eu lembro, eu estou com muitas coisas dessa semana, porque foi uma semana bem rica. Então o professor estava nos ensinando a pedir perdão às nossas esposas, né? Sobretudo quando você gasta muito tempo trabalhando e não tem tempo para casa. E ele falou, quando você chegar a essa conclusão, você deve se ajoelhar, pedir perdão a Deus e pedir perdão à sua esposa. E alguém falou, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso de fato. Ele é muito misericordioso para os seus, para aqueles que confiam nele, para aqueles que andam com ele, para aqueles que falham porque são pecadores, não porque se acovardaram da luta, não porque o rejeitaram. Esse versículo, ele tem uma repercussão no versículo 33. Vamos lá, versículo capítulo 10, adiante um pouco aí, versículo 33. Olha o que Jesus Cristo diz aqui ao final dessa instrução. 10, 33. Leia comigo. Vamos ler juntos? Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E qual o problema disso? Qual o problema de Cristo me negar diante do Pai que está nos céus? Cristo dizer para Deus, eu não conheço este não faz parte dos meus, não conheço. Não é assim que ele fala? Quando as pessoas no juízo se apresentam diante dele e dizem, olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, ele fala,
eu não conheço você. Eu não sei quem você é. Para mim você é um iníquo, alguém que pratica iniquidade. Eu não tenho parte com você. Meus irmãos, sem Cristo nos representar, nós estamos perdidos diante de Deus. É por isso que falamos tanto da doutrina da justificação pela fé somente, porque se Cristo é o nosso representante, tudo está bem. Não há culpa, não há temor, não há juízo. Aguardamos com esperança o dia que estaremos diante do Senhor. Mas se Cristo não nos representar, quem nos representa é Adão. Em Adão todos morrem. Você só pode ser representado por esses dois: Adão ou Cristo. Se Cristo disser que não lhe conhece, o seu representante é Adão, e você está morto. Por isso Cristo fala: não tenha medo deles, tenha medo de comparecer diante de Deus sem um representante correto. Tenha medo de aparecer diante de Deus sendo negado por Cristo. Tenha medo de comparecer no juízo sem ter um Salvador. É disso que você deve ter medo. Porque se isto acontecer com você, não apenas o seu corpo vai morrer, mas a sua alma será lançada no inferno. Você sofrerá eternamente o juízo que foi reservado em primeiro lugar para Satanás e seus anjos. Não tema os homens, tenha coragem. Tema não estar em Cristo. Tema não ter um Salvador. Disso você deve ter medo. Mas não tema os homens. Versículo 29 a 31, então, Cristo continua dizendo: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, mais uma vez, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. E aqui nós voltamos lá para Mateus 6, quando Cristo mais uma vez nos ensina, e eu acho que isso é tão difícil da gente aprender, porque várias vezes Cristo repete a mesma lição, em todos os evangelhos e mais de uma vez no mesmo evangelho. Vocês precisam confiar em Deus. Ele é o Pai Celestial. Ele conhece o valor de vocês. Vocês não são pombas, vocês não são pardais, vocês não são plantas. Vocês são criados à imagem e semelhança de Deus. Vocês são discípulos, vocês são membros da família, vocês são sacerdócio, vocês são parte desse reino. Deus que cuida de um pardal não cuidará de vocês? Uma simples observação da natureza fará com que vocês entendam que não há razão de medo, porque aquele que é sobre todos, que sustenta o universo na palma das suas mãos, é aquele que guarda vocês. E da mesma forma Ele guarda o corpo de vocês e guarda a alma de vocês. É por isso que o escritor de Sou Feliz com Jesus, no refrão original ele dizia: pode acabar o mundo, mas está tudo bem com a minha alma. Não há o que temer, está tudo bem com a minha alma, porque o Pai Celeste cuida de mim. Observe a natureza. Depois olhe para a revelação especial à Bíblia, e você vai ver que não há razão para temer. Ainda que a missão seja dura e perigosa, ainda que você sofra perseguição, ainda que receba o ódio de todos, não tenha medo. O Pai Celeste cuida de vocês. Ele sabe que vocês valem muito mais do que muitos pardais. Não tenham medo, o Pai cuidará de vocês. O verso 32 é o que encerra esta passagem. Diz o seguinte: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso aqui é maravilhoso, porque nos dá uma perspectiva além desta vida. Eu sempre me forço
a lembrar das palavras de Paulo, quando ele explica sobre a ressurreição e diz: se a nossa esperança limita-se apenas a essa existência, somos a mais infeliz de todos os homens. A nossa esperança não é apenas sobre essa existência. Cristo está dizendo: não tenha medo. O Pai cuida de vocês. O Pai sabe do valor de vocês. Não tenha medo, mas é possível que vocês morram por causa disso. E muitos morreram. E muitos morrerão ainda. É possível que a próxima geração de crentes seja a geração que vai ter que escolher entre a vida, entre a fé e a vida. É possível. É possível que meus filhos tenham que passar por isso. Está prometido na palavra de Deus que isso acontecerá. Então Cristo fala: se eles matarem o corpo, e eles podem matar o corpo, é isso que eles podem fazer. Quando você se encontrar com Deus, eu direi: este eu conheço, este é meu, este vai ouvir, entrai no descanso do Senhor. Esse vai ouvir isso. É lá em Apocalipse nós vemos os mártires, os decapitados, estão clamando e são confortados pelo Cordeiro. Há aqueles que vêm com as suas vestes alvejadas, passaram por uma grande tribulação, mas agora estão diante do Cordeiro. Aqueles que não amaram a sua vida neste mundo, receberam a verdadeira vida, agora e no porvir. Este eu conheço, eu o confessarei diante do Pai, ele será representado por mim. As minhas obras serão as obras dele, e as suas obras, as obras deste homem, o acompanharão e serão um testemunho de que ele pertencia a mim. O Senhor não o rejeitará. Quando os seus discípulos estavam com o coração atribulado, lá em João 14, preocupados porque Cristo ia embora, iria morrer, depois seria assunto aos céus, eles iriam ficar sós, Jesus falou: não se turbe o coração de vocês, não fiquem atemorizados, porque na casa do Pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Meus irmãos, é uma questão de troca, é uma questão de saber o que é precioso. Se nós buscamos a aceitação do mundo, o amor das pessoas, talvez para isso nós tenhamos que abrir mão da aceitação de Cristo, do seu amor. Mas se por seguir a Cristo nós estamos dispostos a nos negarmos a nós mesmos, a encararmos a missão, comprometermos a nossa vida, não nos importarmos com o ódio, não temermos os que matam o corpo, essa é a confissão. É esse quem confessa Cristo, não apenas com palavras, mas confessa com uma vida de dedicação a Cristo, de discipulado, de seguir aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei também diante do meu Pai que está nos céus. Há obras que confessam Cristo, há obras que são uma deserção, que negam Cristo. Que tipo de obras você tem realizado? A sua vida é uma vida de confissão a Cristo, de Cristo como Senhor, Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores? Ou na verdade você tem sucumbido à cultura, ao medo dos homens, ao medo do isolamento, ao medo da não aceitação, ao medo da rejeição, e tem se curvado diante dos homens e se rebelado contra Cristo? Isso acontece com todos nós. Mas a graça para aqueles que se arrependem. E se você encontra a sua vida desta forma, ore ao Senhor, peça a Ele coragem, peça a Ele destemor, peça a Ele essa disposição de tomar a cruz,
de sofrer o dano, de se unir a Ele em seu sofrimento e de esperar com esperança a glória que virá, e de poder ouvir: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Que o Senhor nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, depois de termos a Tua palavra exposta a nós, ó Deus, para pedir que o Espírito Santo do Senhor nos esclareça, ó Pai, e que Ele nos convença da verdade. Que o Senhor nos faça vencer a covardia e a timidez, ó Pai, para, como discípulos do Senhor, cumprirmos a nossa missão, não nos acovardando diante da perseguição, do ódio, da rejeição, mas, ó Deus, suportando essas coisas com esperança em Cristo Jesus. Que olhemos para Ele, ó Deus, Ele que nos salvou dos nossos pecados, Ele que não temeu a morte, Ele que não fugiu da cruz, porque amava um povo e o queria para si, e testemunhou da sua vontade, e sofreu, ó Pai, as penalidades. Sofreu por ser fiel a Deus. Aqui estamos nós chamados a sermos imitadores dele, ao seguirmos por onde ele nos enviar, ó Deus. Somos chamados então para recebermos o ódio e a rejeição dos homens. Somos chamados também para colocar a nossa vida em risco, se necessário for. Somos lembrados de que, por amor do Senhor, somos entregues à morte o dia todo. Muitas vezes não é a morte de fato que nós